Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da Líder Academy. Aqui nós gostamos de compartilhar conteúdos que podem ajudar você a ter uma liderança mais humanizada, colocando os seus colaboradores para te ajudar a atingir objetivos de maneira sustentável, melhor para os indivíduos, para as equipes e para as empresas. Olá, Eli, como que você está, minha querida? Tudo bem? Olá, eu tô ótima. E você, Dani? Tô ótimo também, tô ótimo. Aqui animado para falar de um tema que nós dois gostamos demais da conta, como a gente diria lá em Minas, né? O Aisson. Vamos falar hoje de comunicação, e especialmente de comunicação CNV, que vem de comunicação não violenta, para passar para você que está nos escutando quais são 4 passos que a gente pode treinar, executar para colher vários benefícios. E que benefícios que a gente poderia contar para as pessoas ali aqui do que é e por que é bom a gente aprender a fazer uma comunicação mais gentil e não violenta. Olha, os benefícios são vários, né, Dani? A começar com a gente conseguir suprir as nossas necessidades, a necessidade dos outros, né? Todo mundo colaborar, se ajudar, né? E atingir os objetivos. É que muitas vezes a gente não tem esse tipo de clareza. Então, essa comunicação ajuda nisso, a gente trazer clareza para as nossas necessidades e se comunicar de uma forma mais assertiva. E, portanto, ajuda a atingir objetivos, né? Fantástico, fantástico. A gente até poderia dizer que as necessidades têm uma correlação, ou poderiam dizer que são especificamente os valores que a gente dá na nossa vida, né? Ou que a gente tem como objetivo de atingir, coisas que a gente quer repetir, ser, fazer e ter, e que geram bem para a gente e para quem nos cerca, né? E pegando o gancho. Quem é que inventou esse trem de comunicação não violenta, Eli? Conta para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, por gentileza. Um norte-americano chamado Marshall Rosenberg, né? Ele que trouxe essa pérola para a gente, né? É uma técnica, né? Podemos dizer assim, é uma técnica que não é fácil, né, de executar, mas é possível, né? E me lembrei aqui de outro benefício muito forte que tem nesse tipo de comunicação, que é os relacionamentos positivos. Porque a gente se relaciona melhor com as pessoas quando a gente se comunica de forma não violenta, que tem um componente bem importante aí, que é empatia, né? Então, gera conexão entre as pessoas, esse tipo de comunicação. Então, Marshall Rosenberg, né? É o gênio aí que trouxe essa maravilha para a gente. Que fantástico, que fantástico. E pensando na comunicação não violenta, que eu já dei um spoilerzinho até para quem está aqui nos escutando, ficar até o final, porque são 4 passos e nós vamos explorar um a um para que você possa começar a praticar e colher os benefícios da comunicação não violenta. E o primeiro passo dos 4, a gente tem aí que é a observação. O que a gente pode contar para quem está aqui nos escutando? O que vem a ser o passo da observação, que é o primeiro deles, Eli? Primeiro deles, e bem importante, porque tudo começa aí, né? A observação tem a ver com a observação do fato, da situação que eu estou vivendo. Então, me exige atenção, né? Então, eu preciso estar presente naquela situação e observar o fato sem julgamento e sem avaliação. Ou seja, é o fato, né? Fatos e dados, sem eu colocar juízo de valor, sem eu colocar juízo moral, né? Exatamente está acontecendo o quê? Né? Sem as minhas crenças por trás, né? Sem essa noção de o que é certo, o que é errado, o que é bom e é mal. Não. Só observa o fato.
o que realmente está acontecendo nessa situação. Já é desafiador o suficiente, né, Dani? Porque a gente tende a colocar juízo de valor em tudo que a gente vê imediatamente, né? A gente entra num piloto automático já julgando. Pois é, e eu até conectaria essa questão do nosso piloto automático, uma sugestão aqui para quem está nos escutando, para aprimorar a observação, são exercícios de mindfulness, de atenção plena, que em algum dos episódios nós vamos aprofundar, explicar com mais detalhe, que é você estar atento ao que está acontecendo, estar atento à visão, audição, olfato, paladar, tato, e também no que passa nos seus pensamentos, que seria aí o sexto sentido, né? A nossa mente trabalhando. E então, quando a gente consegue ter atenção plena, estar focado, observando o que está acontecendo, eu posso me autorregular melhor para conseguir de maneira mais eficiente observar o fato com menos julgamento possível, né? E quando a gente fala julgamento, é principalmente a gente categorizar, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, porque cada um de nós tem uma perspectiva, né, Eli? E Né? essa perspectiva pode mudar a sensação de ser bom, de ser ruim, de ser certo, de ser errado e assim por diante. E o É, segundo passo dos quatro é exatamente o sentimento. E quando a gente fala do sentimento, o que nós podemos fazer nesse segundo passo? sentimento é assim, eu perceber, né, eu identificar o que eu estou sentindo a partir daquela situação que eu estou vivendo, né? A partir daquilo que eu acabei de observar. Então, qual é o sentimento que me vem, né, nessa situação que estamos vivendo aqui? Então, eu perceber, assim, né, como eu sinto isso no corpo, né, que sensações físicas eu tenho, e dar nome para isso, né? Então, eu estou nervosa, estou ansiosa, estou triste, estou com raiva, o que que é? Né? Estou feliz, estou alegre, estou orgulhosa, né? Então, veja como, inclusive, isso conecta com o conceito de inteligência emocional, né? É o primeiro passo aí, eu conseguir dar nome para as coisas que eu sinto, né? Então, eu observei um fato, estou vivendo uma situação e eu identifico como eu me sinto em relação àquilo, né? Então, esse é o segundo passo, bem importante também. E aí, aqui a dica que a gente pode colocar para a pessoa é que pode ter sentimentos agradáveis e Uhum. sentimentos desagradáveis, né? E quando a gente pensa até nessa sensação agradável ou desagradável, nós conectamos que o sentimento agradável ou desagradável, ele é consequência do terceiro passo, que é a necessidade que a gente tem perante a situação. Fala, por gentileza, Eli, um pouquinho a respeito dessa questão da necessidade que a gente tem nas situações que a gente vive. Boa, isso aí. E como você falou, né? Sentimentos agradáveis, né, eles estão indicando que as nossas necessidades foram atendidas. E sentimento desagradável é porque alguma necessidade não foi atendida. Então a gente começa a linkar, né, a conectar todas essas ideias. Estou vivendo uma situação, eu observei uma situação, eu sinto algo em relação àquilo, e aí esse sentimento, né, que é um mensageiro, né, está me trazendo uma mensagem, e eu preciso estar atenta para perceber que mensagem é essa. Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida aqui nesse momento, por exemplo, quando eu fico triste, com raiva, etc., né? Qual é a minha necessidade? Exatamente. E aqui é legal também trazer a dica de a gente não confundir as coisas assim, o que eu penso com o que eu sinto, né? A interpretação que eu faço das coisas, porque a nossa linguagem também confunde a gente um pouco, né? Tipo, eu falar, eu sinto que isso não vai dar certo. Isto não é um sentimento, né? Eu penso que isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo, né?
Então, a gente também aprender a separar essas coisas, sabe? Eu sinto tristeza, eu acho que tal coisa não vai dar certo, né? E qual é a necessidade real que está por trás aí, né? Eu tenho necessidade, por exemplo, de realização, né? E aí eu sinto tristeza quando eu percebo que não vou conseguir realizar, e por aí vai, né? Um exemplo. Perfeito, perfeito. Bom, para você que está nos escutando, recordando aqui, até agora a gente falou 3 passos de 4 passos da comunicação não violenta, onde o primeiro é a observação do fato, aprendendo a não julgar, classificar como certo e errado, né? O segundo é relativo ao sentimento, que é uma mensagem de alerta que te traz, e normalmente esse sentimento, quando ele é desagradável, é porque o terceiro passo, que é a necessidade que a gente tem naquela situação, não está sendo atendida. E quando essa necessidade não está sendo atendida, com a clareza de observar o fato, de ter clareza do que você está sentindo, da necessidade não atendida, a gente vai para o quarto e último passo, que é aprender a fazer um pedido para a pessoa ou para as pessoas envolvidas na situação. Conta para a gente, por favor, Eli, o pedido, como esse quarto passo de pedido pode ser feito. Excelente. É isso. Agora que eu tenho clareza da minha necessidade, eu posso pedir algo para o outro, né? E a ideia é que esse pedido seja o mais claro possível, o mais específico possível e que tenha uma linguagem positiva e de ação. Ou seja, eu tenho que comunicar o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, e não o que eu não preciso, eu não quero, eu não desejo. Então, é linguagem positiva, né? Até para isso ficar claro para mim mesma, né? E em forma de ação, né? Ou seja, eu peço para você fazer algo, dizer algo, né? Então, tem verbo de ação aí envolvido. É, E, obviamente, né, fazer isso de uma forma gentil, né, e fazer pedidos razoáveis, né? Eu gosto de falar isso também, porque a gente é doido para fazer pedido que não é razoável, né? Então, por exemplo, a gente ficar pedindo para as pessoas prometerem algo, né? Você promete que vai comigo em tal lugar, né, na semana que vem, ninguém pode prometer isso, né? Não sei nem se eu vou estar viva semana que vem, como é que eu vou prometer isso, né? Então, a gente tem que aprender a fazer pedidos razoáveis até para setar as expectativas direito, né? Então, você não promete, então eu sei que talvez você não apareça. E é assim que funciona a vida, né? Você não pode prometer que você vai estar vivo, que não vai acontecer nenhum imprevisto, não vai dar enchente em São Paulo, não é verdade? Então, você pode prometer que você vai fazer o máximo para estar presente, não é? Então, esses pedidos têm que ser, assim, bem específicos, em forma de ação e positivos. Que maravilha, que maravilha. E aí aqui eu dou uma sugestão para você que está nos escutando, que aprender os 4 passos da CNV vai trazer benefício para você no sentido de se posicionar, se observando nas 4 ações aí da observação, do sentimento, da necessidade do pedido e também para ajudar as pessoas que você está se relacionando para que elas estruturem de uma maneira mais clara o que está sendo observado na situação. Você pode fazer pergunta para as pessoas para esclarecer a observação, para esclarecer o que essa pessoa que está com você está sentindo, para ter clareza da necessidade que ela tem na situação que não está sendo atendida e ajudá-la a formular um pedido, para que você se ajuste, se adeque para atingir melhores objetivos em conjunto, né? E para a gente ir para os finalmente aqui, Eli, a gente conseguiria dar um exemplo real para que a pessoa consiga conectar
os 4 passos de um jeito que não funciona e como ela poderia reformular para funcionar isso? Sim, né? Exemplo é que não falta, né? A gente vive muito isso no dia a dia, né? Numa situação de trabalho, por exemplo, as generalizações que a gente costuma fazer, né? Alguém chega para o outro e fala, por exemplo, você nunca entrega o trabalho no prazo, né? Tipo, o que que acontece quando alguém chega assim para você, né? Não é verdade que você nunca entrega, né? Você pode ter falhado, ter atrasado, mas não é nunca, né? Então, quando você ouve essa frase, você se sente ameaçado, você se sente, né, atingido de alguma coisa, injustiçado. Então, o que que acontece depois? Qual é o desenrolar dessa história, né? Você tende a se defender, você começa a argumentar porque, pô, isso não é verdade, ou muitas vezes atacar o outro, né? Não, eu atrasei, mas você também atrasa. Então, acaba com o diálogo. E aquela pessoa que chegou, né, te acusando, te atacando, ela não sabe, não consegue fazer um pedido de fato, né? Então, a gente que está recebendo, vamos chamar assim, esse pedido mal feito, eu tenho que ajudar o outro a fazer um pedido bem feito, né? A esclarecer exatamente qual é o pedido que ele quer me fazer. E aí a mágica, né, disso é uma coisa que chama empatia, né? Então, eu tenho que ter muita empatia com o outro para conseguir ajudá-lo a fazer um pedido corretamente. Então, eu começo a fazer perguntas para entender o ponto de vista do outro. Ao invés de eu me sentir ameaçada, atacada, eu começo a fazer perguntas, né? Exatamente de que tarefa ela está fazendo, está falando, exatamente qual é o impacto que aquilo gerou. Muitas vezes a gente nem sabia qual era a data de entrega, porque a comunicação prévia não foi bem feita. Então, eu começo a fazer perguntas para aprofundar e gerar conexão com a pessoa. No momento que a pessoa entende que foi compreendida, aí você pode falar outras coisas. Mas enquanto não tem a conexão, não existe a compreensão, o diálogo não acontece, porque as pessoas se fecham quando elas não se sentem compreendidas, né? Então, primeiro você tem que acolher, mesmo que você tenha responsabilidade no atraso, né? Então, você tem que acolher, né? Puxa, né? Eu entendo, né? Realmente teve impacto assim, teve impacto assado. Acolhe, ouve, e faz pergunta para aprofundar, né? E aí você começa a entender qual é o fato, você começa, e tudo do ponto de vista do outro, né? Você começa a entender o que o outro está sentindo, né? Começa a entender qual é a necessidade dele que não foi atendida, e ajuda ele, então, a te fazer um pedido, né, positivo, de forma de ação e super específico, para vocês chegarem a um acordo, né? Então, a empatia é o ponto-chave aqui de tudo, né? Então, você fazer pedidos melhores e ajudar os outros a fazer pedidos melhores para você também, né? Comunicação assertiva, né? Nós estamos falando aqui. Perfeito. Eu vou pegar esse exemplo que você trouxe. Ah, você nunca entrega o relatório, o projeto, o que você precisava no prazo, né? É, uma maneira da gente explorar, conforme você comentou, da empatia, né? E ajudando o outro que, porventura, possa não saber fazer uma comunicação não violenta, seria, conforme você falou, perguntar. Aí você pode direcionar a pergunta para observação. Quando e qual relatório especificamente eu deixei de entregar no prazo? E aí a pessoa vai te responder, observando, né? Colocando o que não foi entregue, quando não foi entregue, né? E aí você pode até ajudá-la. Poxa vida, se de fato aconteceu, né? Nossa, não foi a minha intenção. E aí você pode sugerir o sentimento que essa pessoa ficou. Eu acredito que talvez você tenha ficado com raiva, porque eu não te ajudei a entregar o relatório no prazo que estava estabelecido, né? Você pode se desculpar por isso e ir para a necessidade. Eu acredito que você tenha necessidade de receber esse relatório.
num tempo adequado para poder levar para o cliente, poder levar para o superior, né? Então, você está indo ao encontro da necessidade. E, por fim, você pode ajudá-la a criar um pedido mais claro para ti, só que você está sendo ativo ali, né? Olha, a próxima vez, eu posso a combinar com você da gente fazer um acompanhamento no decorrer do processo que eu estou desenvolvendo, para que eu consiga entregar no prazo e ele esteja na qualidade adequada, conforme a sua necessidade, e a gente marca reuniões intermediárias da data final de entrega, por exemplo. Então, a gente está Uhum. invertendo o pedido, né? A gente está fazendo com que o pedido, para que a necessidade seja cumprida, seja até uma co-construção entre quem Uhum. precisa e eu que vou prover aquilo que o outro tem necessidade. Né, Eli? Exatamente, é os combinados, né? Os famosos combinados. Os É. combinados. E olha, Dani, para a gente fechar, né? Acho que trazer uma coisa que é importante também. É, a gente sempre tem aquela vozinha interna também, né? Autocrítica, né? Que fica lá, né? Puxa, não faço nada direito, não entrego nada certo. Essa vozinha interna é como se fosse uma outra pessoa também, né? A gente também tem que aprender a conversar com essa vozinha e fazer ela trazer os pedidos também de forma mais clara, né? Então, por que que essa coisa, essa vozinha que está dentro da minha cabeça está me falando isso? Qual é o fato? Então, contestar esse pensamento, contestar essa vozinha interna. Qual é o fato? Né? Realmente é verdade isso que eu estou falando, né? Isso que eu estou ouvindo aqui dentro, né? Qual é o sentimento? Qual é a necessidade que está por trás? E o que eu posso pedir para mim mesma? Né? Então, a gente aprender a lidar com isso. Autocompaixão primeiro, né? Autoempatia primeiro. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Então, é CNV, né? Eu com você, você comigo e eu comigo mesma. Fantástico e muito bem lembrado, Eli. Muito bem lembrado. Aliás, cá entre nós, né? Ouso dizer que a gente passa por isso de uma maneira constante se a gente não se observa, porque tem a vozinha do anjinho e a vozinha do diabinho, os dois ali brigando, né? Tentando fazer a gente entrar no modo de ameaça sem perceber, né? Entrar em emoções desagradáveis ou incoerentes, e a gente até se apoiar em outros relacionamentos para trocar ideia, perguntando o que que você acha desse acontecimento, né? O que que você acha que está acontecendo nesse fato? Como que você me ajudaria a perceber uma perspectiva diferente além da que eu estou olhando? Né? Eu tenho esse exercício muito contigo, né, Eli? A gente faz É, isso de uma maneira mútua. Eu tenho sim. alguma situação que eu estou vivendo, que não é incomum entre nós aqui na Leader Academy, eu pego, levo para ti, para você me ajudar a explorar perspectivas diferentes, até para eu calar a vozinha que pode estar me incomodando de um jeito inadequado e injusto até, né? É isso aí. Rede de apoio, né? Rede de Ajuda apoio. muito, ajuda É muito. muito Eu, importante a gente. inclusive, recomendo as pessoas treinar esse diálogo, né, não violento, combinando mesmo. Ó, se eu falar alguma coisa aí que você perceber que não está tão bacana, me diz, por favor, né? E vai treinando, porque não é fácil, né? É muito desafiador, né? Então, vamos treinar junto, né? A gente se ajuda e todo mundo fica melhor. É isso aí, é isso aí. Bom, estamos chegando a mais um término de um podcast aqui na Leader Academy. Desejamos e esperamos que você tenha gostado. Se gostou, volta a semana que vem, que tem episódio novo a semana que vem. Compartilha com seus amigos. Se precisar escutar de novo, escuta. Se quiser mandar mensagem para nós lá no Instagram, leader.academy_, entra lá, segue a gente, manda mensagem, que vai ser um prazer enorme a gente trocar ideia a respeito. Deixo aqui um beijo no coração e passo a palavra para ti, minha querida Eli.
Dani, obrigado pelo papo, muito bom, como sempre, né? Esse tema maravilhoso. E eu convido todo mundo a treinar essa comunicação não violenta. E começa com você mesmo. E obrigado por ter ouvido a gente. Um grande beijo em todo mundo. Muito obrigado. Beijo.